programa de hoje você vai acompanhar a diretoria da APEUESP em reunião na Casa Civil do Governo. Vai conhecer o Parque Cientec e suas atividades pedagógicas. E vai saber sobre o seminário da CNTE contra a privatização do ensino. Confira! E na quinta-feira, 22 de novembro, a professora Bebel, presidenta da APEUESP, esteve em uma reunião com o chefe da Casa Civil, Aldo Rebelo, aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. O tema tratado foi a liberação dos dirigentes sindicais da jornada de trabalho, conforme previsto na CLT. Se não regularizar, a gente não tem como trabalhar e todo mundo tem que voltar e voltar para a sala de aula e é impossível, né? As pessoas cobram da gente, olha, tem que dar aula e militar sindicalmente. A gente sabe que não tem condições, porque a gente não tem hora para se reunir, a gente não tem dia para se reunir. Eu, por exemplo, eu não tinha essa reunião marcada hoje, ela foi marcada de última hora, quer dizer, se eu estivesse na sala de aula eu não ia poder ter essas reuniões, participar dessa reunião. E são reuniões que, na maioria das vezes, elas tratam do interesse da categoria, né? Então, tanto eu tenho que garantir que os dirigentes da APEUESP tenham condições, né, de se afastar e as condições de trabalho também, assim como eu tenho que garantir que a categoria tenha seus direitos adquiridos. A professora Bebel aproveitou para comentar a aprovação na Assembleia Legislativa das alterações na quarentena para os professores da categoria O. Estava lá um projeto de lei, né, que delimitava que o afastamento por 40 dias fosse 2019, o ano que vem, e 2020. Depois, de novo, tinha que entrar com projeto de lei. O que aconteceu? Aconteceu que a gente colocou emendas na bancada do Partido dos Trabalhadores e nesta bancada, então, nós temos uma deputada, que foi a deputada Beth Sayão, ela incorporou essa emenda e colocou no plenário. Então, acabou que não delimita mais, ou seja, ficou para sempre, 40 dias, né, de corte de vínculo para sempre. É uma vitória da APEUESP? Sim, uma vitória da APEUESP. A APEUESP colocou isso o tempo todo. A vitória da APEUESP será tão maior quando a gente acabar com esse tipo de contratação. Quando a gente conseguir garantir, né, que os professores temporários, eles não tenham quebra de vínculo e, ao mesmo tempo, tenham todos os seus direitos adquiridos. Também perguntamos para a professora Bebel sobre a questão do IANSP, que envolve todo o funcionalismo. Tivemos, por iniciativa da APEUESP, nós chamamos uma audiência pública para reafirmar, na verdade, né, isso também tem um link com um professor categoria O. Aí tem uma emenda dentro do IANSP que garante que os professores categoria O venham poder utilizar o IANSP. Eu defendo essa proposta. No entanto, eu não posso querer um projeto fechado de autarquia especial, colocando isso como uma questão única, que não pode ser, porque nós temos que lutar no IANSP para descentralizar, né, para ter mais atendimento médico e melhor, que o governo entre com a sua cota à parte, que nós como pagantes, né, nós sozinhos entramos com 2% e nós pagamos. Então, nós como pagantes, nós tenhamos assento no conselho, né, de administração do IANSP e de forma democrática. A gente já tem isso na SP-Prev, na São Paulo Previdência. É tal e qual ter isso também lá. No programa de hoje, nós vamos mostrar o Parque Cientec. Localizado na zona sul da cidade, esse oásis de ciência e tecnologia nos faz sentir que estamos fora de São Paulo. Um ambiente circundado de conhecimento por todos os lados. Essa estação meteorológica, ela é decorrente da transferência da antiga estação central que ficava na Avenida Paulista, ao lado de onde hoje é fisicamente o MASP. Devido à interferência dos bondes, o tráfego intenso que já existia na época, os instrumentos trepidavam, tanto na parte de astronomia como geofísica e também de meteorologia,
Então, na época, quando foi em 1930, acharam por bem encontrar um outro local mais adequado. E a escolha recaiu aqui na área do chamado, então, Parque do Estado. Hoje se chama Parque Estadual das Fontes de Ipiranga. Agora, a importância é que ela reflete, ela dá um retrato do clima de São Paulo. Então, uma das constatações importantes foi a temperatura, que de 1932 até o presente já subiu 2,2 graus na média. Agora, não é aquecimento global, é aquecimento local devido ao trânsito que aumentou, a quantidade de prédios. É uma estação meteorológica de qualquer país, de qualquer região, tem a finalidade de dar a história do tempo. Eu estou ao lado do vice-diretor do Parque Sintec, o professor Flávio Berques. Professor, conte um pouquinho para a gente quais são as atividades que o Parque Sintec oferece para os alunos e também para os professores. Uma atração que eu acho aqui muito importante é a estação meteorológica. Então, isso é uma coisa que os alunos têm contato quando vêm aqui e conhecem, os visitantes em geral também podem ter, né? E no sábado a gente está aberto e durante a semana a gente recebe estudantes de escola pública. Tem outras atrações relacionadas também, uma muito importante é o planetário. A gente tem um planetário muito bom, novo, né? Que compete com os outros planetários que tem aqui em São Paulo, de excelente qualidade. Também tem outras coisas relacionadas à astronomia, como, por exemplo, a Alameda dos Planetas, onde você tem todos os planetas, né, o tamanho dos planetas em escala, né, então a Terra pequenininha, né, Saturno, grandão, por exemplo, Cornel. Isso pode ser percorrido ao longo do parque, à medida que você vai andando, você vai encontrando um planeta diferente, né? E tem uma luneta também que funciona alguns sábados, sábado sim, sábado não, que também pode ser visitada, né? Aí não com uma escola inteira, mas por visitantes espontâneos. Uma ideia inicial que a gente vai ter logo para esse início de semestre do ano que vem é a construção de pequenos protótipos, robôs tal, e para isso ensinar informática. Professoras e professores que tiverem interesse em fazer esse passeio fascinante com seus alunos podem entrar em contato com a administração do parque por meio do site parquesintec.usp.br. Educar, não lucrar é o tema do seminário internacional realizado nos dias 27 e 28 de novembro aqui em São Paulo, que tem como principal objetivo lutar contra o comércio educativo e a privatização da educação. Patrocinado pela FES e realizado pela CNTE e PROIFES, o seminário contou com representantes de todas as regiões do país. A CNTE, que é a educação básica, o PROIFES é a educação superior, são as entidades filiadas à Internacional da Educação que vai tocar essa campanha aqui no Brasil, que já fizeram pesquisas, já fizeram levantamento, e essa ação vai acontecer em cada estado e cada município através das nossas entidades filiadas. Por isso estão aqui hoje para poder a gente socializar esse conteúdo, entender e definir ações para continuar a nossa campanha contra essa medida privatizante que eles estão querendo impor para a educação brasileira. Uma conjuntura em que a gente vê aprofundar, né, todo o ataque, mais ainda o ataque à educação pública no Brasil, não será diferente no estado de São Paulo, é necessário que as entidades organizem seminários para entender o que significa a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular e os impactos da implantação desta reforma, por exemplo, na vida do filho e filha da classe trabalhadora, dos professores, e qual será, né, a trilha que a educação vai seguir, construindo uma narrativa, um diálogo com aquele que são nossos alunos, os pais, né, nós conseguimos fazer o enfrentamento contra a perda de um direito que é fundamental, o direito à educação pública, laica, de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora. O programa Educação na TV fica por aqui, mas esse e outros programas podem ser vistos no endereço eletrônico da APEUESP. Até a próxima semana.